Oi, Aline, tudo bem, Oi, tudo lindona? bem? Tudo Gente, é uma bom. emoção muito grande estar aqui. Eita, menina, sabe o que eu lembro? Um dia que eu te liguei, que era da mentoria, não sei se você lembra. Sim, sim, sim. Nos primórdios, 2018. Eu ainda lá fiquei nos namorando um mês, primórdios. ainda fiquei um ano acompanhando para poder entrar na turma do VDC. Olha, eu lembrei disso, a hora que a Vi me falou aqui e tal. Eu falei, gente, eu lembro da Aline lá nos primórdios. Que bom te ver aqui, sabe? De verdade, assim, com muito amor. Porque eu lembro que você me falou de uma condição que você trabalhava que eu fiquei chocada. Eu desliguei o Sim. telefone assim, gente, só para vocês entenderem, tá? A primeira versão daquilo que a gente está entregando hoje dentro do VDC, eu entreguei como mentoria ao vivo. E foi em 2018, em janeiro de 2018. E aí, nesse tempo, algumas pessoas se candidataram para participar e eu fiz uma ligação mesmo. Falei com cada pessoa ali que tinha interesse em participar conosco para entender qual era a ideia, qual era a realidade delas. E Aline, eu fiquei guardada com aquilo que você me falou. Eu guardei, assim, aquilo que você me falou. De verdade. E eu não sei, né, como é que ficaria isso, se você teria condições de compartilhar com as pessoas que estão aqui Sim, qual era a sua realidade. Para elas então. entenderem porque que eu vi daqui e fiquei chocada. E eu, de verdade, quando eu terminei a ligação contigo, né? E naquele momento não era o momento ideal. E aí, quando eu te vi na lista de matriculados do VDC, eu falei, ah, que linda. Vai para um outro tempo de vida essa pessoa, meu pai. Mas, Ai, enfim, vamos lá, né? Fico muito feliz de te receber aqui. Um protocolo sempre importante nesse primeiro momento. Nenhum aluno... Ah, gente, deixa eu tirar os comentários da frente do rosto da Aline aqui. Aí daqui a pouco, no finalzinho, eu abro de novo, tá? Nenhum aluno, né, tem algum tipo de incentivo ou qualquer coisa assim, a não ser a vontade de compartilhar. E nós estamos criando juntos aqui um movimento em prol da categoria. O que eu entendo é que quando um profissional cresce, todos nós crescemos. Quando a Aline cresce, eu cresço, todo mundo cresce. Porque somos todos psicólogos. Então, obrigada, Aline, né, por gentilmente ceder o seu tempo, estar aqui com a gente, se expondo, né? Isso aqui é uma forma de exposição, mas eu também entendo que isso aqui é uma forma de inspirar outros colegas no caminho de possibilidades. E às vezes pode ter lá do outro lado alguém que vai se inspirar em você e que daqui a pouco vai estar aqui fazendo a mesma coisa e inspirando outros e outros e outros. E eu entendo que esse caminho que a gente está construindo juntos aqui, gente, não acaba. E a gente vai conseguir entender a psicologia nesse nosso Brasil de um outro jeito, com um outro nível, com uma outra visão, seja para a gente a nível de condições de trabalho, seja para os nossos pacientes que vão ter o benefício, né, de ter acesso a um trabalho de qualidade que a gente tem condições de entregar para eles. Seja bem-vinda, me conta um pouquinho aqui, então, no meio disso, né, você que está aqui comigo desde o início, como é que você me conheceu, Aline então. Sinésio? Então, justamente eu acabei conhecendo naquela turma, eu acho que era o workshop de mentoria, né, que ia ter no Sim. iniciozinho de 2018. Eu estava num período bem desesperado, porque, assim, trazendo aí um pouco o contexto, ali eu estava completando 2 anos de formada, e vinha de todas aquelas crenças da época da faculdade, que as crenças principais que tinha na faculdade, é psicólogo só vai estar estável depois de 5 anos de formado, e que no início é perrengue mesmo, no início tem que passar isso, e tinha aquela história de você faz o preço de acordo com o cliente, sim, porque vai aparecer gente. Enfim, tinha um monte de crenças que eles já instalavam na nossa cabeça durante a faculdade que estava difícil de combater. Então, assim, eu estava pesquisando sobre marketing para psicólogos, porque naquela época eu já tinha passado por outra. Não, na verdade, era 2018, eu estava completando 2 anos de formada. Eu já tinha passado por emprego fora da psicologia, com outra área. Cheguei a ser recepcionista de restaurante depois que eu me formei. Mas eu estava ali há 6 meses que eu tinha alugado a sala junto de uma amiga. Antes eu sublocava e aí foi o início de ano, desespero, as contas, aquela baixa de pacientes que tem no início já não estava tão bem assim. E eu trabalhava no consultório e eu trabalhava numa clínica que era o lugar da questão aí Uhum. complicada. E aí eu comecei a procurar, tipo, preciso ver como é que eu faço para melhorar. Tava procurando um monte de forma de melhorar e aí apareceu a Rosane ali num anúncio no Instagram de alguma forma. E aí eu acompanhei aquela semana de mentoria, mas não tinha, dentro da realidade que eu estava vivendo, não tinha mesmo naquele momento como eu fazer parte. Mas aquilo me abriu tantos olhos, aquela ligação foi tão importante para mim que um mês depois eu saí da clínica, daquela Show, clínica que eu te falei. show.
E Você assim, pode contar pode para as falar. pessoas o que, que era que você Uhum. via ali naquele lugar? Então, Ela é eu do Rio, né? Só pelo sotaque É, aí vocês conseguiram eu sou de, perceber. eu sou de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, quando eu saí da faculdade, isso em 2016, quando eu Uhum. conheci Rosane, eu já estava há 2 anos lá. Eles falavam, você tem que ficar batendo de porta em porta em clínica, para fazer o seu nome você tem que estar vinculada a uma clínica e não sei o quê. E aí, de todas que eu bati, na minha cidade tem muita clínica popular, de todas que eu bati, nenhuma aceitava. E aí, a clínica que me aceitou era uma que trabalhava com convênio, que são um convênio com um sindicato aqui na minha cidade, que assim, é uma clínica popular, mas que recebe muita demanda de paciente e o repasse deles é feito pelos sindicatos trabalhistas aqui da cidade. Então, assim, Uhum. por requisição bem semelhante ao plano de saúde, miseravelmente. E eu Uhum. recebia nessa clínica R$ 3 por sessão, que era o valor que era repassado na época pelos sindicatos. Então, assim, eu Gente, vocês fiquei. escutaram E eu isso que ela não tô falou? ouvindo. Peraí, Você tá me ouvindo? não tô ouvindo. Ficou mudo. Peraí, Vamos só esperar um pouquinho, hein, que é tá porque mudo. Não o tô valor que ouvindo. você falou, Aline, ele é tão assustador que caiu o Instagram. Entendi. Peraí, voltou? Oi, oi. Vamos fazer assim, ó, entra e sai de novo. Eu entendi, peraí. Deixa eu ver com o pessoal aqui, se vocês... Se você... Aí, voltou? Oi? Tá mudo. Mudo, né? Então vamos fazer aqui. Ela vai ter que tirar ela e pôr ela de novo. Gente, vocês escutaram? R$ 3 por sessão. R$ 3. Três, ó, conta no dedo. 1, 2, 3. Isso aqui, da Áustria, você não entendeu errado, não. Porque na primeira vez que ela me falou, eu fiquei assustada também. Eu falei, não, peraí, eu devo estar ouvindo errado. Eu devo estar ouvindo errado. Calma, ligação. 3. 1, 2, 3. R$ 3. R$ 3. R$ 3, psicólogos desse nosso Brasil. Chocada? Chocada. Chocada, chocada, chocada. Aline, coloca um oizinho de novo aí, por favor. Vamos ver se ela consegue voltar. Aí, voltou. R$ 3. R$ 3. Quando a gente pensa que já viu de tudo, né, Adri? Viu por que eu fiquei chocada quando eu liguei pra ela? Gente, a Inacreditável. situação causou tanto impacto que o negócio Eu caiu. falei assim, quando você falou o valor, você derrubou o Instagram. Mas vamos lá, vou tirar Gente, os comentários de novo aqui só pra gente melhorar a qualidade. Bora. Então era lá, E lembra que você ainda me falou detalhe. Você falou assim, Rô, R$ 3. E quantos pacientes mesmo você atendia por dia? olha, o dia que eu atendi mais paciente lá foram 20 pacientes no dia. O dia que eu mais Gente, atendi. escuta isso. R$ 3 por sessão, 20 atendimentos por dia. A gente está rodando um anúncio agora falando, né, que se fosse para atender por plano de saúde, fazendo um cálculo aqui e tal, para convidar as pessoas para a jornada, e tem gente que manda ofensa no anúncio. Ah, isso é um absurdo, não sei o que. Eu falei, meu querido, acorda. Tem psicólogo nesse Brasil fazendo um trabalho escravo. E as pessoas têm essa ilusão que não é assim, não. Eu falei, gente do céu, onde que vai? Tem, gente. Infelizmente tem. Só que bom, né? Porque nós estamos vivendo uma outra etapa. Mas sabe o que eu penso? Quantas pessoas estão lá nesse mesmo lugar hoje fazendo essa mesma coisa? Só não tem mais gente hoje porque essa É por clínica acabou isso. fechando recentemente. Mas a clínica funcionou Mas até final de 2020. E assim, os contatos de pessoa que eu tinha 2019. não tinha melhor. De 2019, não tinha melhorado muita coisa, não. Tava R$ 5 que eles estavam pagando para psicólogo lá. Sempre com E uma olha demanda de só, cerca ela de tá. 3 psicólogos na clínica, com agenda Sim. cheia nesse sofrimento. Aí eu sei que muita gente pode pensar assim agora, tá? Pode estar passando pela sua cabeça, você que está assistindo aqui. Ah, mas por que a pessoa se submete? Sabe por que a pessoa faz, gente? Porque ela acha que não tem outro jeito. E aí, quando eu falo para você, clica no aviãozinho aqui e manda pro seu colega, é só pra gente abrir o olho. Sabe por quê? Nesses lugares, sabe que eu falo porque eu já trabalhei em clínica, com muito profissional. Eu cheguei a trabalhar numa clínica uma vez que tinha entre 15 e 20 profissionais. Eu olhava para eles e era tudo igual. A pessoa tinha 10 anos, 5 anos, 15 anos, profissionais de excelência, mas que estavam ali escravizados por essa ideia do plano de saúde, achando que era o único jeito que tinha
vivendo refém dessa ideia que é só assim que as pessoas não valorizam, que as pessoas não pagam, que as pessoas não gostam. Essa história das pessoas, né, que eu vivo aqui todo dia falando pra gente cortar isso e fazer o que precisa. E aí, sabe o que que me vem? Tem um mercado do nosso lado, e eu vou falar para vocês aqui com amor, tem um mercado do nosso lado, que forma profissionais, do nosso ladinho aqui, ó, caminha paralela, gente, que formam pessoas que não tem nada a ver com saúde mental, emocional, com nada. Essas pessoas fazem um curso de 4 dias em 2 ciclos, e eles fazem aí sessões de 100, 200, 500, 1.000, já vi sessão de 5 mil reais. Se isso não te chocar a convidar outros psicólogos para entrarem num novo universo, eu não sei mais se pode chocar a gente, não. De verdade. De verdade. Mas tudo bem, isso é cena para outra live. Bora. Aline, eu lembro que o dia que você me falou essa condição sua, sinceramente, eu fiquei chocada, assim. Eu falei, nossa, Porque até então, assim, eu lembro, né? Quando eu fiz plano de saúde, eu ganhava uma média de 15 reais. E eu saí em 2012 e era essa média de valor. E eu já me sentia, assim, o lixo como profissional. Porque você está com uma pessoa, né, fazer todo um trabalho ali e tal. E no fim, né, 15 reais é menos do que uma pessoa cobra hoje para fazer unha. Que é alguém que nunca passou na porta de uma universidade, que nunca investiu numa supervisão, que nunca precisou fazer um monte de coisa que a gente precisa, né? Muito respeito às manicures, por sinal, tá? Só estou entendendo que a gente faz um esforço diferente. Só isso. Mas sabe o que ainda me choca? Que a sua realidade não é a única. E é por isso que a gente está aqui. Para abrir os olhos das pessoas. Com cuidado. Porque quem se submete muitas vezes faz porque não acredita que existe outro jeito. É isso. Mas me conta, vamos lá. E aí tá, tudo bem. A Aline ficou namorando, chocada, saiu de lá um mês depois, graças ao bom Deus. E aí? Sim, assim, aos poucos fui caminhando, eu adotava uma coisa ou outra ali na prática, porque assim, o que tem nesses workshops, o que tem na época nem tinha tanta live, mas tinha muito material no YouTube, eu ia abraçando tudo. Aí eu acho que foi março ou abril de 2019, eu não me lembro muito bem, que abriu a 3ª turma do VDC. Uhum. Eu confesso que eu fui até os últimos minutos, os últimos segundos, que eu acho que estava quase fechando a inscrição, que eu falei, eu vou fazer. Porque eu pensava, gente, é muito dinheiro, como é que eu vou fazer o investimento? Não é nem tanto dinheiro, se eu hoje em dia parando para pensar assim, pelo benefício que traz. Porque, assim, eu estava, novamente, início de 2019, era quase aquele ciclo de novo, o momento do desespero, buscando janeiro coisas ali, que dava para janeiro, fazer. fevereiro, né? Que é quando volta exatamente. de férias, aquela coisa, e agora, né? Exatamente. Eu não me lembro agora, acho que o VDC foi até abril, eu não lembro se foi abril essa turma 3, mas eu estava passando por eu estava passando por um período ali meio que de desespero mesmo. Mas eu sei que acabou sendo tanta coisa junta, e eu estava num período que eu precisava muito mesmo estar mais tranquila dentro da minha carreira. Eu assim, chegava geralmente em dezembro, eu estava ali com 30 pacientes, mesmo assim, muita gente popular aqui na minha cidade, atendimento social. Mas, de repente, chegava janeiro, fevereiro, 10, 12, 15. Isso daí já dava um impacto muito grande. Aí já pensava, como é que eu vou pagar o consultório, como é que eu vou fazer as coisas. E aí eu acabei entrando na turma do VDC. Eu lembro que nesse workshop da mentoria de 2018, teve aquela roda do psicólogo de sucesso. Aquele ali foi Nossa, aquilo ali foi um soco no estômago de como estava a situação. Porque assim, eu já estava com sintomas. Né? Eu já estava com sintomas de ansiedade quando eu estava naquele período da clínica. Eu lembro que alguns dias eu levantava de manhã, tipo, eu não quero ir para lá, não quero. Eu tava muito complicado. Eu estava mais lá do que estava no consultório, e mesmo assim, eu dava para sair, mas eu ficava, meu Deus, o que eu faço? Até o momento que eu tomei a decisão. E aí, quando chegou 2019, eu estava naquele desespero de novo, aí eu falei, não, agora eu vou arriscar, eu sei que é bom, eu vou tentar. Porque no final do módulo 1 tem de novo aquela roda do psicólogo de sucesso. Eu vi que melhorou um pouquinho. Eu falei, isso é bom. Mas eu acho que também gerou um pouquinho mais de esperança, né? De você olhar e falar assim, poxa, porque querendo ou não, tem um ano aí, entre a primeira vez que você viu tudo aquilo que a gente tinha feito, né? No primeiro workshop, a um ano depois. Aí um ano depois você foi lá e refez. Aí você foi e refez.
E aí, dentro disso, você olhou e falou, poxa, com esse pouco aqui já foi. Quer dizer, se eu intensificar mais, o que não pode acontecer, Uhum, né? exatamente. E eu acho que assim, o principal, que assim, eu confesso que até hoje eu não pude, eu não adotei muita coisa Uhum, na prática, eu tô 100%, adotando né? assim, de 100%, eu tô adotando dia a dia, Sim. mas eu posso dizer que assim, em questão do meu posicionamento profissional, eu acho que eu já melhorei 100%. Mil Uhum, por cento, porque eu tive que tomar algumas decisões e até o motivo de eu não ter conseguido aplicar 100%. Eu acho que eu fiz várias escolhas por conveniência ao longo do período da minha faculdade, ao longo do meu início de formada, visando em algum momento ver se eu conseguia mais clientes, que eu conseguia estar, sei lá, melhor posicionada, e era tudo ilusão. E eu percebi, assim, quando eu comecei a fazer todo aquele módulo 1, que começa a ver a nossa entrega, começa a ver como que a gente se olha como psicólogo, eu já vinha, assim, namorando outras coisas também, assim, uma especialização, mas é que eu não estava me sentindo segura em uhum, atender. Eu tinha tomado algumas escolhas que não tinham sido muito boas, desde, assim, até a técnica de atendimento, eu não estava sim, feliz com o que eu estava trabalhando. sim. E aí eu fiz também uma transição de técnica logo depois do início do VDC, que eu Que passei da massa. psicanálise para o TCC. Uau! Muito simples essa sua transição, né? Porque, assim, nos períodos, assim, A pessoa para só ter virou noção. assim, tava assim, fez assim, opa. Porque que acontece? Eu estava num período tão complicado naquela questão lá da clínica, que eu tinha parado de assistir palestra, eu tinha parado de fazer tudo. E aí eu sei que teve um dia que eu tive uma folga e estava tendo uma semana acadêmica na faculdade que eu fiz, e eu fui lá para assistir Não um mini parece. curso que ia ter de Uhum. TCC. E assim, quando juntou aquela mensagenzinha falando da entrega, eu vi um antigo professor meu falando de TCC ali na minha frente. Sabe quando o negócio fala assim, puxa, É eu um encontrei o caminho. caminho aqui. Sim. E aí, em abril, na mesma época que eu comecei a obedecer, eu comecei minha pós em TCC. Porque eu Sim, tinha estudado, eu já vinha estudando 4 anos em cima da psicanálise. Eu fiz 2 anos sim, de supervisão antes de me formar, enfim. Foi uma mudança tão grande que eu sim, preciso investir agora na minha entrega, porque sim, era a minha falha. E eu estava percebendo que os pacientes não fidelizavam, começava o processo e ia embora, começava o processo e ia embora. E aí eu pensava, não, estou vendo aqui depressão, ansiedade, como é que eu manejo isso? E aí, certo. assim, eu acho que aquilo tudo me fez me rever como profissional de tal forma E, que eu tive gente, que fazer. e Aline, eu acho que isso que você está falando é tão incrível, de verdade, assim, gente. Me encanta, me encanta. O módulo 1 foi preparado com muito amor, né? Vocês sabem disso. Uhum, Porque tem muito de mim naquilo ali, gente. Ou se não tem. Porque eu acredito que muitos, né, entram e a visão é, nossa, eu quero o resultado. Você entrou aqui para ter agenda, cobrar o valor justo, lógico, fato, fato. É isso que a gente te entrega. Mas eu não uhum, posso te entregar isso primeiro. Porque antes disso, você precisa ter clareza de quem você é como profissional. E uhum, às vezes pode ser que no meio desse caminho, né? Eu brinquei assim, é porque é uma diferença muito grande de visão teórica, mas o que importa, e eu não estou aqui para levantar a bandeira de nenhuma abordagem, vocês sabem disso, eu repito toda a aula, uhum, o que importa é que faça sentido para você. Porque a partir do momento que faz sentido para você e você se apropria de uma visão que dentro da sua prática você olha e aquilo te brilha os olhos, isso entra também como senso de realização e de missão. De você com olhar e certeza. falar assim, poxa, as coisas estão acontecendo. E olha o que você falou, que é um princípio que a gente ensina. A gente precisa olhar para a fidelização, gente. Não adianta. A gente precisa entender que o segredo do consultório de sucesso não é só divulgar mais. Porque você pode divulgar e ter resultado. Mas se essas pessoas não concluírem o processo contigo, você tem muita entrada e desistência. E aí você está sempre buscando entrar. E aí você está sufocado. E a coisa não vai. Porque o melhor dos mundos é quando você consegue ajudar essa pessoa até o final do processo. Por quê, Rô? Porque ela vai dizer para as pessoas, não só um elogio do tipo, a Aline é massa, a Rosane é legal. Não. O resultado que passar um tempo com a Aline, com a Rosane, com a Maria, com a Joana, gerou na minha vida é algo que eu quero gritar para o mundo, porque outras pessoas tenham como benefício a mesma visão que eu tive. Então, um paciente fidelizado que chega até o final da rotina, da jornada dele, ele propaga você. Não porque Uhum, você é legal, mas porque você gerou um resultado que ele nunca mais vai esquecer. E isso é a beleza do trabalho que a gente faz.
Eu acho que é esse um ponto que dentro também, né? Por isso que eu falo que são 3 pilares muito importantes que a gente tem que trazer. Agora, a gente só consegue gerar essa experiência de atendimento quando eu sei o que eu estou fazendo. Quando eu tenho noção, quando aquilo me encanta, quando aquilo me brilha, quando aquilo faz sentido para mim. Eu falo para vocês, né, que eu mudei uma visão teórica quando eu fui fazer terapia na abordagem que eu tinha escolhido no Oba-Oba para fazer a minha primeira pós. Eu escolhi no Oba-Oba. Eu escolhi porque, parece que isso aqui é bom. Pá, fui lá e fui fazer. Quando eu fui fazer terapia, eu vi que aquilo não dava, não ia. E aí, o que aconteceu, Aline? Como aquilo eu não entendi, não tenho crítica nenhuma abordagem, para mim ela funciona muito, só não adequou para a minha realidade. Como eu entendo que tem abordagem para pessoas e pessoas para abordagem. E nenhuma é universal. Nenhuma vai adequar a todos os casos. Eu não acredito nisso, é uma visão pessoal minha. Mas, enfim, quando eu comecei a entender que aquilo, se não fizesse sentido para mim no papel de paciente, eu não conseguiria trabalhar com o outro, foi o meu primeiro sinal de alerta que eu precisava mudar o meu caminho. E eu olho para você hoje e parece que eu vejo a mesma ideia. Acho que é um pouco disso. Exatamente. Você precisou ressignificar tanta coisa que aí você começou a entender que o problema não era só ganhar R$3 e atender 20 pessoas. Era muito além disso. Porque provavelmente isso tudo te fazia estar naquele lugar. Porque é aquilo, eu tô tão insegura que é melhor isso aqui, que parece estranho, mas tá confortável, do que dar um passo a mais. E aí, quem se perguntou, por que a gente às vezes se submete a condições ruins assim? Insegurança, gente. E às vezes precisa aquilo, né? Eu olho pra cá e vejo uma Aline que precisou dar um passo para trás, rever uma base inteirinha para começar a olhar para frente. Exatamente, exatamente. E assim, por isso que assim, eu fico pensando, gente, eu não consegui aplicar 100%. Tinha momentos que eu me cobrava de fato, mas eu pensei, olha quanta coisa que eu estou ressignificando. Sim. Olha você tá se reconstruindo, né? Como se fosse uma nova linha sendo construída num processo. Exatamente, exatamente. E assim, eu olho que o que eu construí no ano de 2019, de abril para cá, ou seja, um ano, eu acho que eu não olhava a psicologia, eu acho que desde o início da faculdade eu nunca tinha olhado a psicologia daquele jeito, nunca tinha olhado o que é ser profissional de psicologia daquele jeito, e hoje em dia as pessoas, os meus colegas viram para mim, Aline, você me inspira. Eu gosto quando você bota isso, eu gosto quando você fala aquilo. Eu lembro que, assim, o meu primeiro dia da pós-graduação, uns dias antes, eu tinha até achado a página de uma colega, que era até na época que eu estava pesquisando, que a gente faz aquela pesquisa de cliente, de mercado, isso. E aí, eu sei que eu tinha adicionado, não sei o quê, e aí essa colega foi na minha mesa e me cumprimentar. E era uma pessoa que naquele momento estava me servindo de inspiração, ela foi na minha mesa me cumprimentar, prazer, eu sou fulana de tal. Eu falei, né, prazer. Eu tava até assim, tão perdida, que era primeiro dia, tudo novo, assim. Aí, de repente, e aí, o que me surpreende é que hoje em dia é ela que vem, às vezes, me pedir ajuda e dizer que eu tô inspirando ela. Ontem ela me mandou uma mensagem tão carinhosa, que falou, nossa, eu tô tão feliz que você tá fazendo toda essa movimentação, tal, porque, assim, tem muita coisa que agora, com esse tempo de quarentena, que eu tô conseguindo botar em prática. Porque, assim, eu peguei uma rotina que, assim, eu atendo... detalhe, eu atendia de segunda a sábado em 2018. Em 2019 eu tirei o sábado. E em 2020 eu já ia tirar mais um dia da semana. Não deu ainda, mas assim, agora eu já tô revendo um pouquinho como é que eu vou fazer meu esquema de trabalho, porque eu tenho muitas pretensões de diminuir a carga horária. E esse ano foi o primeiro ano que eu tirei férias. A pessoa já não precisa mais atender 20 pacientes num dia, né? A dona Aline. Não, e eu tinha uma questão, e aí bate justamente nesse pensamento da insegurança. Eu ficava assim, puxa, se eu tirar uma semana de folga entre o Natal e o Ano Novo, eu vou perder paciente. Eu atendi em 2016, né? Tudo aí, sim. Escassez. 2016 e 2016, 2017, eu atendi de 26 de dezembro, 2 de janeiro. Eu não faço mais isso. Não faço mais. E sabe o porque é necessário. E ainda vinha, e provavelmente isso carregado com um pensamento do tipo, se já está difícil assim, se eu descanso, se eu tiro férias, vai ficar muito pior. E aí, pensa o que seria a vida da dona Aline se ela ficasse mais 5 anos desse jeito. Não ia ter como. Gente, essa menina ia adoecer, isso é fato. Então, assim, eu olho para tudo isso que você está construindo e eu sinto um orgulho danado, de verdade. É muito lindo ver isso. Gente, para mim alguém que era escravo e libertou.
Tem hora que eu tenho essa sensação mesmo, porque olha, cada coisa que eu passei, e agora, assim, ainda eu ver o ainda domingo. no começo, né? Assim, você ainda está elaborando muita coisa, você ainda está fazendo. Porque você, olha, o que você falou? Tirei o sábado, agora eu estou pensando em tirar mais um dia. Então, quer dizer, você está diminuindo aí os atendimentos populares para começar, então, posicionar para chegar aos pacientes no valor que você quer cobrar. Então, você está fazendo uma Uhum. transição. E isso não é tão É isso. simples e muitas vezes não é tão rápido também, né? Esse ano, assim, eu tirei a mais um dia, mas eu consegui tirar o período da manhã. Então, assim, eu tirei o período da manhã esse Uhum, ano, e aí eu pretendo trabalhar. A minha pretensão, trabalhar 4 dias da semana, parte da tarde. Não ia até uhum, tão tarde da noite, que tinha dia que, sim. nessa época da clínica, tinha dia que, assim, eu tava lá de 9 às 8. Uhum. É, porque para atender 20, 9 às 8. ainda com sessão Sim, menos, né? Menos tempo. e assim, e a gente tinha que se colocar em umas situações que não era para se colocar. E hoje em dia a questão da segurança, de eu poder definir o que eu quero, é tão importante. Não deixar os outros definirem por mim. Não fazer o meu horário. Eu lembro que eu disse assim, tem uma aula que fala sobre a gente organizar a nossa agenda, o bloco de Uhum. horário e tudo. Tinha época que eu estava no consultório que eu botava um de manhã e ia botar outro lá 4 da tarde. Então, assim, eu fazia meu dia de acordo com o paciente. Não, eu tenho que fazer o dia de acordo comigo Sua mesma. prioridade, Sonhar para né? mim. Exatamente. E assim, para ver o que eu estou construindo no ano de 2019, desde então, eu já fiz entrevista na TV. Eu Gracinha. estou participando de um projeto na faculdade que eu faço pós de acolhimento de estudantes. A gente faz parte de um grupo de acolhimento. Então, assim, fui convidada pelo professor, isso foi tão bom. Olha Então, só. assim, e aí agora nesse período de quarentena que eu acho que assim, eu consegui botar, assim, meio que desemperrar minhas redes sociais, e agora eu estou absorvendo aquela parte do além do consultório. E assim, essa é até novidade, eu acho que a Rosane nem sabe que eu nem cheguei a postar ainda. Uhum. Eu terminei de produzir meu primeiro e-book essa Que semana. massa! Aí eu fiz toda essa parte de divulgação inteligente, eu consegui construir um grupo onde Que eu vou massa! falar sobre saúde emocional para mulheres e assim, ontem assim, eu abri para o primeiro feedback desse grupo, de como que está sendo. Eu estou fazendo alguns textos, algumas postagens, eu já tenho provavelmente a primeira roda de conversa online agendada. Olha só. Então, assim, essa quarentena, e assim, o que eu tô prometendo pra Rendeu. mim mesmo, eu vou fazer essa quarentena ser o melhor período da minha carreira, se tudo der certo. É, e vai dar, sabe por quê? Porque você está fazendo a sua parte. Aline, que maravilha. Deixa eu até liberar os comentários aí para ver quem aqui. Gente, contem como que é para vocês escutarem um negócio desse. A gente fica até assim, sem palavras. E olha, é só o começo. É só o começo. É você olhar para tudo isso agora, entendendo que você está construindo uma base. Mais do que tudo, voltando nesse princípio, né, daquilo que a gente falou desde o início aqui, você está construindo base. Você está construindo uma base, você está fazendo escolhas. Olha o nível de autoconfiança. Olha o que você está me falando. Começou a fazer a divulgação, um professor te convidou para um projeto, as coisas estão acontecendo ao seu redor e você está ali olhando e falando, poxa, eu sou uma psicóloga referência. Você está estudando, se dedicando, outras pessoas estão chegando. E olha que é uma história tão incrível que eu não tenho nem palavras. Você me deixou muda. Olha que incrível isso. É um exemplo. Gente, as meninas estão falando esse exemplo de superação. Sair de um movimento onde você ganha R$ 3 para trabalhar ali com uma pessoa e começar a olhar, pensar em rodas de conversa, e-book, e fazer tantas e tantas coisas, é saber que sim, você tem direito de sonhar. Sim, que você está aqui buscando. E olha, o pessoal está aí te aplaudindo de pé. Olha lá que gracinha. Gente, a história dessa menina me encanta. De verdade mesmo. Olha, eu não tenho nem o que falar, porque eu vou ficar só elogiando. Porque para mim é alguém que olhou e falou assim, tem esperança ainda. Por mais que eu queira olhar ali, sabendo que de algum jeito tá ruim aqui, mas eu quero que vocês guardem de tudo isso que ela falou, por mais que eu acho que o que vai ficar desse nosso encontro é a ideia de R$ 3 por sessão, mas eu quero que vocês guardem o que ela disse. Ela falou que ela precisou se reencontrar com ela mesma, né, em todo um processo de autovalorização, para ela entender que ela não precisava viver essa condição de trabalho que está ali,
dentro, né, daquilo tudo que aconteceu. E eu olho para isso com amor, com fé, com esperança, com visão. E de novo, Aline, coloca energia. Nós vamos ter um ano pela frente. E eu, de verdade, quero te ver de novo em 2021. Falando assim, que incrível foi aquela história daquela quarentena, que de algum jeito, por pior que tenha sido para o mundo, foi o momento que eu também precisava ter para parar, para olhar para a minha vida, para a minha carreira, para o meu trabalho e colocar ainda mais energia. E conquistas incríveis vão acontecer a partir disso. Eu já te falei em outro momento, conta sempre comigo, tá? Para mim é assim, uma das maiores histórias que me marcam, porque eu acho que foi a condição mais inadequada que eu já vi em toda a história aqui. Sim. Mas isso também me mostra que tem jeito. Tem jeito. Então, quem tá aí, né? Olha para essa menina. Quantos anos você tem, Aline? Deixa eu ser bem discreta. Acabei de fazer 27, dia 25 agora. 27 anos. Sabe o que eu vejo? Imagina, gente, uma pessoa com 27 anos trabalhando o dia inteiro, de segunda a sábado, atendendo 20 pacientes num dia, para ganhar R$3 por hora, por sessão, né? Que provavelmente não é de 1 hora. Qual a qualidade de vida que essa menina ia ter no futuro? Qual a qualidade de vida? Ufa! Bora! Sim, ó, sucesso para você, conta sempre com a gente aqui. E tá aí, né? Uma guerreira de verdade. Parabéns pela história que você está construindo. Obrigada. Eu acho que isso retrata que existe dentro de nós uma força incrível, mas que a gente precisa canalizar para o lugar certo. E quando a gente faz isso, a gente supera. E eu sei que daqui a 1 ano você ainda vai ter uma história muito maior para contar. E eu vou estar aqui para celebrar contigo. Eu que agradeço. Beijo. Tchau, tchau. Até, Aline. Tchau. Sucesso.